Tudo bem? Tudo certo? Gente, então a gente está aqui para fazer uma retomada de um assunto relacionado ao que nós tivemos como resultado da Prova Paraná, que vocês fizeram a primeira edição. Então, todo ano nós fazemos essa prova e ela nos fornece alguns dados, né? Daquilo que vocês foram bem e daquilo que vocês não foram tão bem assim. Então, essa aula tem essa intenção, esse objetivo, de retomar o assunto que vocês tiveram o menor índice de acertos, né? Está relacionado à habilidade ao escritor 07, que é a identificação, a análise da tabela periódica e a classificação dos elementos, né? E identificar características desses elementos de acordo com a posição deles na tabela periódica. E também nós utilizamos, né, os dados fornecidos na ata do conselho de classe no primeiro trimestre, né, a análise ali que os professores fizeram. Então essa aula tem esta intencionalidade. Então nós vamos trabalhar com esse descritor 07, né, ali que nós temos nas aulas do RCO, né, que vem pelo Educatron, então da tabela periódica. Antes então da gente começar, eu vou fazer uma breve retomada aqui com vocês sobre a tabela periódica. Vocês têm aí na página 79 do livro, vocês têm, né? E também as tabelinhas periódicas que vocês têm. E vocês vão poder acompanhar também aqui pelo Educatron, né? Então vamos lá. A ideia, gente, da tabela periódica é a seguinte: ela não foi algo criado aleatoriamente. Existem alguns critérios estabelecidos para que essa tabela periódica exista. Ao longo da história, né, vários modelos foram sendo criados. Assim como cada um de nós, às vezes, pode fazer uma coleção. Tem alguém que faz coleção de alguma coisa? Coleção do quê? A coleção da moeda da Copa do Mundo. Moeda da Copa do Mundo. Qual é o critério que se organiza, para você organizar? Pelos mascotes, sim, mascotes. Pelos mascotes. Tá? E você? Coleção de carrinho. Carrinho. Como é que você organiza a tua coleção? Pela preferência. Pela preferência. Mais alguém coleciona alguma coisa? Não? Então, quando a gente coleciona alguma coisa, a gente estabelece critérios para guardar aqueles itens da coleção. Com a tabela periódica, não é diferente. Se você analisar, né, hidrogênio, ó, é o primeirão aqui, hidrogênio. E a gente tem o organessônio, que é o último. Por que eles estão devidamente posicionados como primeiro e último e a gente tem uma sequência? Lá na aula, e hoje a gente vai retomar, existe um número chamado número atômico, que é o que define essa ordem dos elementos na tabela periódica. Então, hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3. É a identidade daquele elemento químico, que é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Então, baseado nesta quantidade de prótons, os elementos estão distribuídos do 1 ao 118. Então, atualmente, temos 118 elementos oficializados na tabela periódica. Esse é o primeiro critério para a organização da tabela. E depois a tabela é dividida. A gente percebe que tem colunas, que são chamados de grupos ou famílias, e temos linhas, que são os chamados períodos. Por isso o nome tabela periódica. Beleza? Então, atualmente são 18 grupos e 7 períodos. Então, cada elemento pode ser... Alguém já brincou lá de batalha naval? Você tem que fazer as coordenadas, né? Para poder encontrar o pontinho. Mesma ideia. Cada elemento químico você pode fazer uma coordenada do grupo onde ele está e do período onde ele está. Muito semelhante ao que você faz lá na geografia, com paralelos e meridianos, né? Você encontra os paralelos e meridianos, você tem um ponto na localização do globo terrestre. Certo? Tranquilos? Quanto a essa ideia inicial? E aí tudo isso vai influenciar no quê? Nas ligações químicas que os elementos vão fazer, dependendo da posição deles na tabela periódica, interfere nas ligações químicas. Dependendo do tipo de ligação química, interfere nas propriedades dos compostos, né? Por exemplo, ponto de ebulição, ponto de fusão. Propriedades periódicas, né? Por que um elemento doa elétron com mais facilidade do que outro? Está relacionado ao tamanho desse átomo ali. Então, que é o raio atômico, uma propriedade periódica. Beleza? Tranquilos quanto a essa ideia inicial? Certo? Vocês estão agrupados, né, também por níveis relacionados ao rendimento de vocês na Prova Paraná. Então, nós temos ali
o básico, o intermediário e o avançado. Então vocês estão distribuídos, organizados nessa classificação, para que um possa ajudar o outro, auxiliar o outro. As atividades que nós vamos fazer, que eu vou entregar agora para vocês, elas também estão distribuídas numa ordem crescente de complexidade. A atividade ela tem missões na tabela periódica, vocês vão ver. Começa com a missão 1 e vamos até a missão 6 e depois uma autoavaliação para vocês fazerem, relacionado ao que vocês têm de conhecimento e aquilo que vocês adquiriram na aula de hoje. Tá? Então eu vou entregar as atividades. Durante a realização da atividade, vocês vão fazendo e vão me chamando para a gente poder trabalhar junto e tirar dúvidas. Beleza? Então vocês podem consultar o livro, né, a tabela periódica que vocês têm. Então percebam que as atividades elas estão organizadas ali em missões, né? A missão 1 é a missão mais tranquila. Não, só aqui na folha mesmo. Aí depois eu vou recolher a atividade, né, para que eu possa fazer toda a correção e a devolutiva para vocês também. Então leiam ali a missão 1 e vamos trabalhando. Dúvidas? Vamos chamando. Oi? Isso, vai respondendo na folha. Isso. Existe uma teoria chamada teoria do tempo, baseada nos gases nobres, essa última família aqui. São elementos que, na maior parte das vezes, eles são encontrados sozinhos na tabela periódica, no ambiente, né? Fazem algumas ligações, mas predominantemente são encontrados sozinhos. Então, eles foram estudados. Por que eles são encontrados sozinhos, né? E percebeu-se uma característica entre eles. Com exceção do hélio, aqui, os demais, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. Valência na química significa ligação, na camada de ligação. Então eles elaboraram essa teoria do octeto ou regra do octeto. Então os outros elementos químicos vão buscar essas ligações químicas para adquirir uma estabilidade eletrônica semelhante ao dos gases nobres. Então tem elementos que ou vão doar elétrons para ficar com 8 elétrons na camada anterior, estabiliza, por exemplo, o sódio, doa um elétron, se estabiliza com 8 no anterior. E o cloro, vamos pegar o NaCl, o cloreto de sódio, né? O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Ganha um elétron, fica com 8, se estabiliza. E aí essa questão de doa um elétron e ganha um elétron, a gente pode também analisar pelo posicionamento desses elementos na tabela periódica. Então, o sódio, ó, é o grupo 1, ou a chamada família 1A. Ele tem um elétron na camada de valência. Então é mais fácil doar esse 1 do que conquistar os 7. Então ele doa esse 1 elétron e se estabiliza com 8 no anterior. E o cloro está posicionado no grupo 17, né, a chamada família 7A. São os elementos representativos. Né? E aí, então, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, para chegar no octeto ele recebe 1. Então, todo o posicionamento dos elementos na tabela também nos orienta a entender o processo de ligações químicas. Beleza? Então, durante as missões da atividade, vocês têm também uma pergunta relacionada a isso, a camada de valência.
Pega uma regra, fica mais fácil. Ou aqui, ó. Você trabalhar aqui, ó. Você sempre todos os elementos que estão aqui têm os seus períodos. Esses elementos que estão no primeiro período são do hidrogênio. Aí vai o hidrogênio. Mas você visualizar e analisar. Certo? Já vou lá. Tem pessoas que você olha, você vê são características ou chamadas propriedades químicas. É sobre o órgão de Newton. Características em comum eles têm. Então, à medida que eles são os elementos químicos foram sendo descobertos, eles foram sendo agrupados. Você tem os grupos e depois você tem os grupos maiores, que são os metais, os gases, as propriedades químicas que eles têm. Certo? Em cada tabela eles vêm posicionados de maneira diferente. Então a ideia não é decorar uma tabela, mas sim compreender o que ela está mostrando ali. Então para cada tabela vem uma referência. Os mais importantes de todos é o número atômico. Mostra o estado físico. Se ele é líquido, sólido, gasoso, se ele é radioativo. Então, é a quantidade de prótons que eles têm no núcleo. É a mesma coisa que o nosso CPF. Cada um de nós tem um número que nos codifica para o governo, por exemplo. O que você vai fazer hoje? Você digita o seu CPF. Né? Hoje, quando uma criança nasce, vai fazer o registro de cartório, já sai com o CPF. Então é um número, né? É aquele número que identifica. Qualquer lugar que você vai, é aquele número que é teu. Os elementos químicos também, a mesma coisa. Eles têm um número que os identifica. Quem que é esse número? A quantidade de prótons que eles têm no número. Né? Então, hoje, atualmente oficializados na tabela periódica são 118. Então, eles vão sendo agrupados. Como eu já disse na aula, né? Essa ainda não é uma melhor organização, mas é a que é a mais utilizada hoje. Né? Então, existem algumas situações, por exemplo, os elementos de transição. Eles ainda têm uma classificação complexa. Tem horas que eles manifestam uma característica e outras que manifestam outra característica. Então, será que essa seria a melhor maneira de ocupar o papel? Certo?
Exatamente. Entendeu? Gente, outra situação, né, é que de acordo com as características e propriedades, os elementos químicos são agrupados, né, nos grupos menores, que a gente chama também de famílias, e depois, devido às características maiores, eles são agrupados em grupos maiores. Por exemplo, metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio, que fica meio isoladão lá de todo mundo. Na aula, lembram lá da aula que a gente fez? Nós pintamos uma tabela periódica com 4 cores, lembram? Né? Justamente separando metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio, para a gente poder depois, né, naquela sequência lá, falar sobre as ligações químicas. Né? Então existe esse outro agrupamento importante aí. Uma outra questão que o grupo ali perguntou e que acho importante passar para todo mundo também, a questão de elementos representativos e elementos de transição. É uma outra maneira de agrupar os elementos. Né? Vamos pensar na escola. O ensino médio é composto por quantos anos? Aqui no colégio regular, né? 3 anos, né? Primeira série, segunda série e terceira série. Então são maneiras de nós agruparmos, de acordo com a idade, né? Entrada na escola, a idade que entrou na escola, são agrupados então em 3 séries. Com os elementos químicos é a mesma coisa. Elementos representativos e de transição, de acordo com características que eles apresentam. Os representativos, vamos pegar lá, é o grupo 1, o grupo 2, depois grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. São elementos que caracterizam muito bem as famílias onde eles estão, certo? Por isso, representativos. Os de transição são elementos que mudam suas características, se comportam de maneira diferente de acordo com os elementos que estão ligados. Por exemplo, o ferro tem horas que doa 2 elétrons, tem horas que doa 3. Então sofrem alterações. Beleza? Então vale a pena também ter uma missão aí que faz uma pergunta desse tipo também. Isso, vai aqui no grupo 17. Também a família CCA por halogênios. Grupos diferentes, de acordo com as características, as representatividades das famílias. Certo? Pessoal, a gente vai encerrar o vídeo, né, pelo tempo limite, mas nós continuamos aqui com a atividade rolando, tá bom? E depois eu vou dar o retorno também dessa atividade para vocês, ela corrigida, para a gente poder ter o retorno e fazer uma avaliação dos resultados que a gente obteve lá na prova do Paraná e com o que a gente vai obter agora de acordo com essa atividade feita. Tranquilos? Então vamos lá, continuamos.